Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Pegue a sua Bíblia e vá para o capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Aleluias. Quem já achou, diga amém. Então nós faremos a leitura de um breve texto e eu peço que você esteja bem atento à leitura que faremos, pois eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco nessa noite, assim como o Senhor falou pela manhã a todos que aqui estavam. Nós vamos estar fazendo menção de um texto que ficará como base da ministração de hoje, e eu peço que você realmente esteja atento à leitura desse texto. Versículo 17, está escrito assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal, ou aos Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Repita: o povo, mais forte, o povo nada lhe respondeu. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de glória, poder, majestade, a tua palavra será, meu Deus, agora proclamada neste santo altar. Aqui, meu Deus, está o povo que veio para ouvir a tua palavra. Todos nós estamos aqui porque necessitamos, meu Pai, da tua palavra, pois ela nos santifica, ela nos liberta, ela nos orienta, ela nos guia. Pai, fala conosco, que não seja o homem na sua própria sabedoria, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador nesta noite, falando fortemente a todos que aqui estão. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, bem forte isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento, já olhe para a pessoa ao seu lado e diga: por favor, agora nós estamos somente para o Senhor. Captou, irmão? Agora não tem conversa com homens, é somente para o Senhor, amém? Amém? Escute, tema da mensagem de hoje, guarde no teu coração: saia de cima do muro. Parece até uma brincadeira, mas depois você vai entender o porquê dessa frase. Saia de cima do muro. Amados irmãos, todos nós que servimos a Deus e conhecemos um pouco da palavra, sabemos que o povo israelita, os filhos de Israel, viveram debaixo da teocracia até a época do profeta Samuel. E para quem não sabe o que é teocracia, é um sistema cujo senhor é o governante principal. É o sistema cujo senhor é o governante supremo. É assim que vivia a nação de Israel até a época do profeta Samuel. Enquanto o profeta Samuel estava liderando espiritualmente o povo de Deus
vivia debaixo da teocracia. Até então não houve rei em Israel. Até então não houve nenhum governante, humanamente falando, em Israel. Houve apenas os líderes espirituais constituídos por Deus. Só que o povo israelita começou a ver as nações vizinhas com seus reis, com suas coroas, com suas carruagens, com seus exércitos, com seus palácios, e começou a sentir o desejo de ver também em Israel funcionar o mesmo sistema. O povo israelita daí começa a clamar ao profeta Samuel: nós queremos um homem para reinar sobre nós como tem todas as nações. E o profeta Samuel, a princípio, ele resistiu àquelas palavras, só que Deus estava ouvindo o clamor do povo. O povo queria que um homem fosse levantado para que fosse rei e reinasse sobre todo Israel. E assim Deus fala para o profeta Samuel: Samuel, dá ouvido à voz do povo. O povo está querendo um rei. O povo está querendo que se levante um rei. Então Samuel, dá ouvido à voz do povo. Levanta um rei. Vamos constituir um rei para que reine sobre toda a nação de Israel, como todas as demais nações. E aí é onde surge o primeiro rei, que se chamava Saul. Saul, ele é levantado como rei na terra de Israel. E nesse momento acaba a teocracia, acaba o governo divino sobre Israel, e o povo israelita passa a se submeter a uma monarquia, pois agora é um homem, agora é um rei que está liderando a nação de Israel. Mas daí para frente foi um caos, porque daí para frente houve uma instabilidade política terrível em Israel. Um rei chegava, fazia coisa que era certa, depois vinha outro rei, desmanchava o que tinha sido feito, depois vinha outro rei, fazia algo melhor, depois vinha outro rei, desmanchava e fazia tudo o contrário, e assim a coisa ia andando a partir de então. E a nação de Israel sempre viveu nessa instabilidade política a partir desse momento, a partir que foi introduzido lá a monarquia. Mas passaram-se 19 reis e chega Acabe. Repita comigo: Acabe. Não, mais forte, diga Acabe. Eu digo para os meus irmãos que Acabe foi um dos piores que passou por Israel. Acabe foi um dos piores que reinou em Israel. Quando chega no período em que Acabe, ele passa a reinar, ele é constituído como rei, ele é colocado como rei em Israel, o povo israelita começa a se dividir. Por quê? Porque Acabe casa-se com uma mulher maligna chamada Jezabel. E esta mulher chamada Jezabel, ela traz os seus deuses, ela traz os seus profetas, e ela começa a fazer o povo ficar em uma confusão só. E Acabe aceita tudo aquilo. Acabe vê que o povo está ficando dividido. Acabe vê que o povo está virando as costas para o Deus de Israel. Acabe vê que a idolatria está sendo introduzida dentro da terra de Israel, e Acabe não faz nada. Ele aceita tudo que a sua mulher está impondo. Ele não faz nada. Ele aceita tudo o que está sucedendo na terra de Israel, e consequentemente a isso vem um caos, porque no que a idolatria chega, no que o pecado chega, no que o coração do povo se afasta de Deus, então consequentemente vem o caos. Logo o profeta Elias, ele vai profetizar uma seca em Israel. E o profeta Elias, quando ele profetizou a seca em Israel, foi porque ele viu que realmente Acabe errava e fazia o povo errar. Ele via que o povo estava dividido entre Baal, entre Deus de Israel. O povo não sabia o que queria,
Em uma hora pedia algo ao Deus de Israel, em outra hora estava se ajoelhando diante dos Baalins, os deuses que Acabe trouxe para Israel juntamente com Jezabel. Então Elias, vendo tudo isso, ele disse: não vai chover mais nessa terra enquanto eu não abrir novamente a minha boca para profetizar. E o interessante é que nós não vemos no texto bíblico Deus dizendo para o profeta Elias: vai lá e repreende. Porque quando nós estamos diante de algo errado, não precisamos esperar Deus mandar a gente repreender. Quando nós estamos de algo que é um erro aos olhos de Deus, nós não precisamos esperar que ninguém nos mande repreender. Nós temos que nos impor, nós temos que tomar atitude, porque nós estamos dentro da verdade. Quem está na verdade tem autoridade para repreender. Quem está na verdade tem autoridade para exortar. E fez isto o profeta Elias, na verdade, na presença de Deus, na comunhão com Deus, vendo o povo israelita errando, o rei Acabe errando, ele vai lá e repreende, ele vai lá e profetiza seca em Israel. E como prova de que Deus agradou-se da ousadia e da atitude de Elias, Deus trava o céu, Deus fecha os céus. A partir do momento que Elias profetiza, Deus não deixa cair uma gota d'água sobre a terra de Israel. Quando não tem água, tem miséria. Quando não tem água, tem um caos. Imagina só uma terra que não chove por 3 anos e 6 meses. Naquela época não existiam os recursos que hoje nós temos. Passa 1 ano sem chover, 2 anos sem chover, 3 anos sem chover. Vem uma seca, morrendo animais, a vegetação, os reservatórios de água secando, esvaziando. Veio uma miséria, um caos à terra de Israel. E as pessoas ainda assim pensando: por que está acontecendo isso? Cocheando entre 2 pensamentos. O que nós vamos fazer? Vamos para Deus, vamos para Baal? O que nós vamos fazer? Vamos clamar ao Deus de Israel, vamos clamar a Baal? O que nós vamos fazer? O povo diante de um caos, de uma seca terrível, mas ainda na dúvida, cocheando entre 2 pensamentos, em cima do muro, dividido. Por isso que nós vemos no versículo 21, o profeta Elias trazendo essa exortação. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Mas o povo não dizia nada. O povo nada respondia, porque o povo estava dividido, o povo estava na dúvida, o povo não sabia a quem servir, o povo não sabia a quem se apegar, o povo estava dividido, o povo estava na dúvida. Tudo bem, Acabe trouxe esse caos, trouxe a idolatria para Israel. Acabe foi o principal responsável por tudo isto, mas o povo já conhecia os feitos do Deus de Israel, porque todo israelita sabia do que Deus fez lá na terra do Egito para tirá-los daquela escravidão. O povo conhecia que o Deus de Israel era o Deus de sinais, prodígios, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas ainda assim o povo estava dividido e não sabia a quem se apegar, não sabia a quem definitivamente deveria servir. Aí é necessário que nós paremos um pouco para aplicar nas nossas vidas. Vamos entender uma coisa: assim como naquela época o povo, por estar dividido, uma hora Deus, outra hora Baal, assim como naquela época o povo, por não saber o que queria, está em cima do muro, uma hora Deus, uma hora Baal, não sabe a quem serve, uma hora Deus, uma hora Baal, e vinha uma seca como consequência, uma miséria como consequência. Hoje a mesma coisa sucede. Escute, essa palavra nós aplicamos individualmente na vida de cada um. Escute, nós temos que aprender uma coisa. Enquanto nós não tivermos uma convicção, uma certeza, uma firmeza, nós vamos estar cocheando assim entre 2 pensamentos e a nossa vida não vai fluir. Enquanto nós não tivermos a certeza, a convicção do que queremos, ou quem queremos servir, com quem queremos andar, então as coisas não vão fluir na nossa vida. Eu dizia hoje pela manhã, amados irmãos,
São muitas as pessoas que não estão vendo um progresso na sua vida. São muitas as pessoas que não estão vendo as coisas fluindo na sua vida e não sabem o porquê. Mas se examinar, se fizer um exame cauteloso, será que ela não vai entender o porquê? Será que o meu coração não está dividido? Será que eu realmente já me posicionei? Será que eu já saí de cima do muro? Sei realmente o que quero da minha vida? Ou ainda estou cocheando entre dois pensamentos? Escute, o caso do povo israelita era a idolatria. Uma hora Deus, outra hora Baal. Uma hora Deus, outra hora Baal. Mas no nosso caso, individualmente, o que está acontecendo? Quando eu entro no meu carro para ir para algum lugar, qual é o louvor que eu escuto? Ou é música mundana? Eu ligo para ouvir louvor ou ligo para ouvir música mundana? Quando eu acesso um site, quando eu entro na internet, o que eu vejo? Algo que me edifica ou algo que é maligno? Será que nós estamos convictos do que queremos? Será que nós realmente estamos decididos que queremos servir e seguir ao Senhor, o Deus de Israel? Ou será que nós ainda estamos cocheando entre dois pensamentos? Ou será que nós estamos em cima do muro? Estou na igreja louvando, adorando, cultuando. Mas amanhã, se eu receber um convite, será que eu não vou estar na mesa, tomando cerveja, ouvindo palavras indecentes em uma roda de escarnecedores? Será que eu já estou decidido do que quero? Ou será que eu ainda estou em cima do muro? Uma hora Deus, uma hora Baal, como o povo de Israel, cocheando entre dois pensamentos. Nós temos que ter uma convicção, nós temos que nos posicionar. Se eu realmente quero servir a Deus, então eu vou andar como Ele quer que eu ande. Se eu realmente quero servir a Deus, então eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Se eu realmente quero servir a Deus, então eu vou viver na comunhão com Ele, andar com Ele. Agora, se eu estou na dúvida, venho à igreja por um desencargo de consciência, aí tudo bem, só que eu não garanto que a sua vida prosperará, só que eu não garanto que Deus vai estar aprovando suas atitudes, nem tampouco poderei te garantir a salvação, a vida eterna, porque salvação, vida eterna, terá todos aqueles que de fato se posicionarem. Eu quero Deus, viver com Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, servir a Deus, me apegar a Deus. Pastor, mas eu sou falho. Sim, Deus sabe que você é falho, mas uma coisa é eu ser falho, outra coisa é eu ter prazer em estar no erro. Eu posso até falhar, mas eu não vou ficar no erro. Eu quero Deus, eu quero servir Deus, eu quero andar com Deus, eu quero salvação de Deus, eu quero comunhão com Deus, eu quero desfrutar de intimidade com Deus, irmão. Aleluias. Eu tenho que saber o que quero. Eu tenho que saber o que quero. Porque hoje nós estamos, amados irmãos, em uma realidade crítica. Hoje nós estamos em um momento difícil. Me perdoe, mas eu tenho que falar isso para você. Nós vivemos hoje um evangelho onde as pessoas, ou pelo menos boa parte, não generalizando para não pecar, estão procurando que a palavra se encaixe em sua forma de viver, que não é assim, Vivemos em uma época hoje em que as pessoas procuram uma igreja que venha aceitar a sua forma de ser. Ei, a igreja, o templo, a placa, o pastor ou o líder, ele não manda em nada. A autoridade é Deus, é a Bíblia.
O pastor não pode dizer, não, você pode ficar aqui do jeito que você quer, não tem problema. E se ele disser, ele vai estar cometendo um erro para ele mesmo e para você. Porque quem dita as regras é a Bíblia, é a palavra. É ela que nos instrui como devemos ser e como devemos fazer. Eu não tenho que inventar algo, eu não tenho que trazer alguma coisa nova. Não adianta eu dizer para você, pode ficar aqui, fica no adultério, não tem problema. Não adianta, porque a Bíblia diz o contrário. O que prevalece é a Bíblia, não é o que eu penso ou o que eu quero. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Quantas e quantas vezes chegaram pessoas na igreja, e chegaram na igreja de mãos dadas com uma amante. Chegaram na igreja com mãos dadas com amante. Pessoas que ocupavam até cargos. E aí quando eu tomava o conhecimento, eu dizia, meu irmão, sinto muito, mas dessa forma você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. Não demorava e a pessoa já procurava outro lugar para ir. A verdade é que se nós não nos enquadrarmos aqui nos textos, se não formos inseridos aqui nos textos, nós vamos perder tempo, porque Deus não aprova erros, Deus não tem pacto com erros. Bem que o profeta poderia ter chegado para o povo dizendo, não, tudo bem, Deus está com dó de vocês, muito tempo sem chover, gente morrendo, animal morrendo, crianças passando fome, tudo bem que vocês não sabem o que querem, uma hora estão de joelhos para Baal, outra hora levantam as mãos para mim, tudo bem, Deus está com dó, Deus está com pena de vocês, Deus vai fazer vir prosperidade, fazer vir chuva desse mesmo, Deus poderia ter feito isso, o profeta poderia ter dito isso, só que o profeta primeiro quer uma posição. O profeta primeiro quer um posicionamento. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Mas saiam de cima do muro. Enquanto o povo não sai do muro, de cima do muro, a seca continua. Amém, pessoal? Enquanto nós estivermos em cima do muro, a seca continua na nossa vida. As coisas continuam travadas. Travadas. Eu saio de um culto maravilhoso, onde pulo, sinto a presença, glorifico. Mas aí chego em casa, eu vou para pornografia. Eu estou em cima do muro. O que é que eu quero da vida? Eu quero Deus ou quero Baal? Como é que eu vou exigir algo de Deus? Eu estou na igreja, cultuando, adorando. No dia seguinte, eu vou estar numa mesa de bar. Eu estou na igreja orando, meu Deus, usa minha vida, usa minha vida. Aí no outro dia eu vou estar numa roda de escarnecedores. O que é que eu quero? Eu estou em cima do muro. Eu tenho que saber o que é que eu quero, eu tenho que me posicionar. Eu quero realmente Deus ou eu quero o mundo? Eu quero realmente Deus ou eu quero Baal? Eu quero realmente ter uma experiência com Deus ou eu não quero? Deus espera um posicionamento. Bata no ombro de quem está ao teu lado e diga, Deus espera um posicionamento, irmão. Deus espera um posicionamento. Escute. Se eu prego essa palavra em uma igreja onde tem uma multidão, no outro dia vai ter metade. Porque nós vivemos esta realidade hoje. Nós vivemos esta realidade hoje. Mas como eu tenho falado com Deus, eu tenho estado em oração, de uns meses para cá, Deus tem visto o que eu estou fazendo, um propósito de oração, de jejum. Eu tenho falado para Deus, Deus, eu não posso mudar a situação, mas eu não vou deixar o meu coração se corromper. Eu não posso mudar a situação, mas eu não vou deixar que as pessoas a quem estou pastoreando venham estar na ignorância sem receber essa verdade. Eu digo para você que está me ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, vivemos o finalzinho de tudo. Vivemos o finalzinho de tudo. Tem 25 anos que eu prego. Eu poderia preparar aqui um sermão para fazer. Todo mundo está pulando igual pipoca agora. Eu poderia usar jargões para fazer você glorificar, se levantar e bater palma agora.
Mas a verdade é que nós não estamos em tempos para isso. Nós estamos em tempos de se consertar, porque Jesus está às portas. Nós estamos em tempos de se santificar e de criar uma comunhão, uma intimidade verdadeira com Deus. Essa é a realidade. Vivemos em uma época em que o entendimento da humanidade está tapado, as pessoas estão cegas, porque o diabo tem cegado o entendimento do mundo, tem feito as pessoas pensar que o certo é errado, o errado é certo. O diabo tem trabalhado na mente das pessoas de uma forma tão sutil, tão terrível, que até festas juninas estão sendo introduzidas dentro da igreja. Quando não terminando o culto, no estacionamento da igreja tem festa junina. O que é uma festa junina senão uma festa pagã? O diabo está trabalhando de uma forma tão sutil que pais crentes, pais batizados com o Espírito Santo, estão enfeitando seus filhinhos para brincar nas quadrilhas, nos colégios. O que é isso? É uma festa pagã. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Nós temos que nos posicionar. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. Ou vivemos com Deus, ou não vivemos com Deus. Ou andamos com a Bíblia praticando, ou então andamos com a Bíblia de enfeite e que nada vai servir para nós. Temos que nos posicionar. Enquanto não houver um posicionamento, vidas não mudam. Fica apenas no oba-oba. Você sabe o que é oba-oba? Oba-oba é você pular, gritar, chorar, se emocionar, mas sai vazio. Porque o movimento não tem nada a ver com o avivamento. O avivamento é de dentro para fora. O movimento é de fora. É necessário que, de fato, eu venha estar desejando servir ao Senhor, abrindo mão de tudo aquilo que desagrada a Ele. Porque se eu venho à igreja apenas para pular, me emocionar, e eu não ouço a verdade, e eu não tomo posse da verdade, porque a verdade é a palavra que corrige, que confronta. A verdade é aquela palavra que quando termina o culto, alguém te pergunta lá na frente: você está bem? O que está acontecendo? Alguém falou alguma coisa contigo? Não, é a palavra que está fazendo efeito. Eu tenho que deixar aquele amigo, eu tenho que deixar aquela amizade, eu tenho que abrir mão daquele costume, eu tenho que dar um jeito de largar esse vício. Não, a palavra, a verdade está aqui. Eu fui para um culto, mas eu não ouvi só oba-oba. Eu fui para um culto, mas eu não apenas me emocionei. Eu fui para o culto, mas eu não apenas pulei e chorei. Não, eu ouvi uma palavra que está aqui. Ela está martelando aqui. Essa palavra me confronta. Eu tenho que largar a prostituição, senão eu não serei salvo. Eu tenho que largar o erro, porque senão eu não terei comunhão com Deus. Eu tenho que realmente me consertar e levar uma vida séria no altar, uma vida séria com Deus, porque dessa forma não terei salvação. Ei, esta é a palavra, irmão. Esta é a palavra. Se você não ouvir essa palavra, a tua vida não muda, a sequidão não cessa. Se você não ouvir essa palavra e ficar apenas no oba-oba, no oba-oba até a volta de Cristo, você não será salvo. Você tem que ouvir uma palavra que mude a tua história. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, eu cheguei traficante, eu cheguei viciado. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, eu cheguei envolvido com assaltantes de banco, com matadores de aluguel. Eu era motorista de quadrilha organizada. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, eu trabalhava para um cabeça do tráfico, cuja droga vinha diretamente da Bolívia e eu que recebia. Quando eu cheguei nos caminhos do Senhor,
Eu convivi com pessoas que, se você pisasse em falso, ele matava toda a sua família. Eu não sabia o que era Deus. Eu não conhecia Deus. Mas o Senhor usou uma pessoa e disse para mim: Deus vai mudar a tua história. Eu comecei a querer me sair do meio em que eu vivia. Quando eu comecei a querer sair do meio em que eu vivia, eu comecei a ser perseguido de morte, porque eu sabia muito. E eu vivia de cidade em cidade, fugindo, passando fome, passando necessidade, ao lado da minha esposa. Entrávamos em um lugar carregando apenas uma rede, um lençol, nenhum filtro, um pote, uma casinha de um cômodo, se escondendo. Eu poderia citar o nome dos lugares. Foram 3 lugares que nós passamos. Todos os 3 lugares entravam pessoas armadas para nos matar, e Deus dava o livramento, e nós não estávamos lá naquele momento. E eram justamente aqueles para quem eu trabalhava, que não queria deixar eu sair do meio deles, porque eu sabia demais. Mas uma jovem falou para mim: vamos na igreja, porque Deus tem algo para ti, vai mudar a tua história. Eu aceitei. Fui para a igreja. Fui a primeira vez levado por ela. Depois eu fui sozinho. Nunca mais saí. 25 anos. Porque a primeira vez que eu cheguei na igreja, eu ouvi uma palavra. Uma palavra que tocou o meu coração. Se eu tivesse ido em uma igreja que só tinha pulo, oba-oba, a minha vida teria voltado para o mesmo caos. Mas eu ouvi uma palavra que entrou no meu coração e me fez entender que eu tinha que me posicionar, tomar uma atitude, mudar de vida, saber o que queria. Se queria continuar na mesma vida de fracassos, derrotas, ou se queria seguir ao Deus vivo que poderia mudar a minha história. E foi isso que eu decidi. E Ele mudou a minha história, me ensinou a ler, porque eu não sabia. Ele mudou a minha história. Ele me ensinou a se expressar, porque eu não sabia. Ele mudou a minha história. Ele mudou o meu comportamento, o meu caráter. Ele mudou a minha história, meus pensamentos, forma de se vestir, meus costumes. Mas como que Ele mudou? Estalando um dedo, ou dizendo receba? Não, a palavra. Eu ouvia a palavra que me tocava. Eu ouvia a palavra que me tocava. Essa palavra que eu ouvia nas pregações, elas me tocavam e faziam com que eu mudasse de vida. Eu não era casado, mas ouvia a palavra que me tocou. Disse: agora nós vamos casar. E casamos. A palavra me libertou. Agora hoje as pessoas estão indo no oba-oba. Entra numa igreja, pula, sapateia, grita, vê a coreografia, sai do mesmo jeito, porque não tem uma palavra que lhe faça sair de cima do muro e se posicionar. E é o que o profeta está dizendo para o povo. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Saiam de cima do muro, se posicione. O que vocês querem? Vocês querem uma vida seca, infrutífera, miserável? Ou vocês querem uma vida com Deus, com prosperidade, com chuva e fartura? Aí quando o povo se posicionou, quando o povo abriu a boca para dizer só o Senhor é Deus, depois que o profeta orou e o fogo desceu, depois que o profeta orou e caiu o fogo do céu como sinal, e o povo vendo, cai em si e começa a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A partir daquele momento tudo muda, porque o povo agora se posiciona. Mas enquanto o povo não se posicionou, nada aconteceu. Enquanto o povo não se posicionou, nada aconteceu. Veja, acompanhe na sua Bíblia 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. Vamos para a oração que fez Elias, pedindo ao Senhor que descesse o fogo do céu, para mostrar àquele povo quem era o verdadeiro Deus, quem era o Deus real.
Aí Deus ouve a oração de Elias e manda a resposta, que é o fogo do céu. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que estava esperando, o que Deus estava esperando era isso aqui. Quem destravou o céu não foi Deus. Quem destravou o céu foi o povo quando se posicionou. Quem destravou o céu não foi Deus, foi o povo. O que estava mantendo o céu travado sobre o povo era a dúvida, era o estar em cima do muro. Na hora que o povo sai de cima do muro, o céu destrava. Na hora que o povo cai em si e se posiciona, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nesse momento o céu se abre e começa a vir chuva sobre a terra de Israel, e a prosperidade vem em seguida. Você tem o poder de destravar o céu sobre a sua vida. Basta você se posicionar, se decidir, saber o que quer. Você é quem vai destravar o céu de sobre a sua vida, posicionando-se, decidindo-se o que eu quero, o que realmente eu vou decidir para a minha vida, servir e seguir ao Senhor ou não. Fato é que nós temos que tomar uma atitude. Desde sempre a palavra do Senhor nos ensina que não dá para servir a dois senhores. Quando o povo abre a boca para admitir só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias, ele vai mandar Acabe: vai para a tua carruagem, corre, faz carreira, vai para o teu palácio, porque vai vir aí uma abundante chuva. Elias já sabia que Deus estava só esperando isso. Elias já sabia que Deus estava só esperando esse posicionamento do povo. Elias simplesmente diz: agora tu vai, porque vai chover e é muito. O céu agora é destravado. 6 anos e meio de seca acaba. Agora vem prosperidade, porque agora o povo sabe o que quer. Agora o povo se posiciona. Agora o povo sai de cima do muro. E de fato aconteceu. E de fato veio a fartura. Aleluia. Versículo de número 41, acompanha. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Abundante chuva. Aleluia. Versículo 45. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Ei, o Senhor destravou o céu porque o povo se posicionou. O céu foi destravado porque o povo se posicionou. O céu se abriu porque o povo se posicionou. Eu não sei como é que está a tua vida, por favor, não fique aborrecido comigo, mas eu estou falando aquilo que é para o teu bem. Se posicione na presença do Senhor, decida o que você quer, saia de cima do muro, porque senão a tua vida não vai mudar. Ei, você tem que abrir mão, você tem que abrir mão, você tem que abrir mão. Falo por experiência própria, porque quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, eu bem que poderia continuar indo para a igreja com o meu vício, eu bem que poderia continuar indo para a igreja nos meus erros, e o pastor não ia me impedir, porque nem saber ele iria saber. Só que Deus estava sabendo, e quem muda a história do homem é Deus. Quem abre o céu sobre o homem é Deus. Não adianta eu querer enganar a Deus, ocultar de Deus, não querer ter compromisso com Deus, porque tudo vem dele. Ou eu me posiciono, eu sei o que quero, ou eu me decido em servir a Ele, ou então a minha vida não muda, irmão. Amém, pessoal? Temos que de fato nos posicionar para vermos a nossa vida mudando, para vermos a história sendo transformada.
Temos que aprender a dizer só o Senhor é Deus e ponto. E ponto. E ponto. Amém. Eu bem sei do risco que corro pregando isso, de alguém não querer mais vir na igreja. Mas a minha consciência não fica pesada. Você tem que se posicionar, descer do muro, tomar uma atitude para ter a sua vida transformada. Amém. Amém. Para a gente finalizar, eu quero que você repita essa leitura em bom som e alta voz e já encerramos. O mesmo versículo de número 21 que já lemos algumas vezes, eu torno a ler. Repita comigo em bom som e alta voz. Versículo 21. Então, mais forte, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Se o Senhor é Deus, diga: se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Amém.